We'll put you, that's what the Bible said. Nós lhes colocaremos. Aquilo é o que a Bíblia disse. We'll put you right out of church if you attend that meeting. Nós lhes tiraremos logo da igreja se vocês comparecerem naquele encontro. But the blind man, see the meeting come to him. And Jesus healed him. Porém, o homem cego, está vendo? O encontro veio para ele, e Jesus o curou. And then even his parents, afraid of losing their dignity of being a member of this great church of the city, they was ashamed to say anything about it. E então mesmo seus pais, com medo de perderem suas dignidades, de serem o membro desta grande igreja da cidade, eles ficaram envergonhados de dizerem algo acerca disto. They turned it back on to the boy. And they said, ask him, he's of age. Go ask him how it happened. Eles tornaram isto de volta ao rapaz. Eles disseram, pergunte a ele é da idade. Vai e pergunte a ele como isto sucedeu. We know that's our son and we know he's born blind. I ain't gonna say nothing. Nós sabemos que ele é nosso filho, e nós sabemos que ele nasceu cego. Porém, eu não direi nada. Oh, that lukewarm, borderline make-believer. Oh, aquele crente morno, fronteiriço, fabricado. But this man who had his eyes healed, they said, who healed you? Porém, este homem que recebeu cura dos seus olhos, eles disseram, quem lhe curou? He said, one called Jesus of Nazareth. Yes, sir. Ele disse, chamado Jesus de Nazaré. Sim, Senhor. In humility, his work was done. Ele havia se sentado em humildade. A obra foi feita. They said, that man's a sinner. Eles disseram, aquele homem é um pecador. We don't know, we have no school he ever come out of. Nós não conhecemos, nós não temos nenhuma escola de que ele alguma vez saiu. He don't belong to any organizations. Ele não pertence a nenhuma organização. He has no fellowship cards. We have nothing to do with him. We know he's a sinner. Ele não tem nenhum cartão de companheirismo. Nós não temos nada a ver com ele. Nós sabemos que ele é um pecador. Well, they said, now that's a strange thing. Bem, ele disse, agora, aquela é uma coisa estranha. Said a man that could open my eyes, which has never been done since the world began. Disse, homem que pode abrir meus olhos, aquilo que nunca tem sido feito desde que o mundo começou. A man, a minister, opens my eyes, which has never been done in the world. And you clergymen who are supposed to know all the ins and outs of the Word, and you don't know nothing about Him? That's a strange thing. Homem, ministro, abre meus olhos, aquilo que nunca tem sido feito no mundo. E vocês, sacerdotes, que estão supostos a saber todos os detalhes da palavra, e vocês não sabem nada a respeito dele? Aquilo é uma coisa estranha. When the very Bible said that when He come, the blind should see, the lame men would leap like a hart. Quando a própria Bíblia disse que, quando ele viesse, o cego veria, o coxo saltaria como um cervo. They ought to have seen the Word was manifested. Eles deveriam ter visto que a palavra foi manifestada. Está vendo? But the boy knew he had been there. Ele havia estado ali. What did he do? He was in action. O que ele fez? Ele estava em ação. He was ready before his boss. He was ready before the priest. He was ready before the council. Ele estava pronto perante seu patrão. Ele estava pronto perante os sacerdotes. Ele estava pronto perante o concílio. He was ready for anything because he had recognized God and humbled himself and went into action with his testimony. Ele estava pronto para qualquer coisa, porque ele tinha reconhecido a Deus e humilhou-se e entrou em ação com seu testemunho. That's a real servant. Aquele é um real servo. The pillar of fire ought to put us in action today, as we've seen it vindicated in the words of His promise for this hour, this last day. O pilar de fogo deveria nos colocar hoje em ação, à medida que nós temos visto isto vindicado nas palavras de sua promessa para esta era, este último dia. It should put the whole move of God into action. Isso deveria colocar o movimento todo de Deus em ação. But the trouble is, our organization says, now wait a minute. That didn't come through our group. That's Jesus' name. That's a renegade. That's a Baptist. See? Porém, o problema disto é que nossas organizações dizem, agora espere um minuto.
Aquilo não veio através do nosso grupo. Aqueles são o nome de Jesus. Aquele é um renegado. Aquele é um batista. Aquele, está vendo? Está vendo? See, they just don't see it. That's right. Está vendo? Eles somente não veem isto. Correto. Sign. Oh, the sign of his coming is at hand. Sinal. Oh, o sinal de sua vinda está próximo. And we know there's not a thing on earth. E nós sabemos que não há nenhuma coisa sobre a terra. Science tells us it's 3 minutes till midnight. Told us that several years ago. A ciência nos diz, faltam 3 minutos para a meia-noite. Nos disseram aquilo vários anos atrás. Then we must be just about maybe a moment from midnight. Então nós devemos estar a quase, possivelmente, um momento para a meia-noite. We don't know what time the powder's going to light in the keg. Nós não sabemos que tempo a pólvora irá queimar no barril. Look at this election coming up here tomorrow. Olhe nesta eleição que haverá amanhã aqui. That's all it would take is light one. Aquilo é tudo que necessita. Somente acenda um. When that radar screen picks up that atomic bomb, every one of them is going to turn loose. But the church will be gone before that time. Quando aquela tela de radar captar aquela bomba atômica, cada uma daquelas vão ser lançadas. Porém, a igreja terá ido antes daquele tempo. So if that could happen any minute and the church has to go before that happens, how far is it off? De forma que, se aquilo pode suceder a qualquer minuto e a igreja tem que vir antes daquilo acontecer, quão longe está isto de acontecer? The very things that he said would happen, his ministry and what would take place in the last days, we watch it night after night and day after day. Saying the time is at hand. E as mesmas coisas que ele disse que sucederia. Seu ministério e o que tomaria lugar nos últimos dias, nós vigiamos isto noite após noite e dia após dia, falando que o tempo está próximo. Oh, we ought to humble ourselves and get in humility and get into action. That's right. Oh, deveríamos nos humilhar e entrar em humildade e entrar em ação. Correto. Word fulfilled should put us all in action. A palavra cumprida deveria colocar a nós todos em ação. We, like the prophet Isaiah, has seen the outcome of self-exalted people who says, well, now, if it's going to be anywhere, it's going to be in our denomination. Nós, como o profeta Isaías, temos visto a consequência de pessoas que exaltam a si próprias, que dizem, bem, agora, se isto for estar em algum lugar, isso estará em nossa denominação. If it comes to the Trinity, all right. Se isto vem através da Trindade, está bem. Or if it comes to the oneness, all right. Ou se isto vem através dos unicistas, está bem. Or if it comes to the Church of God, the Methodist, the Baptist, the Catholic, or the Presbyterian, it's all right. Ou se isto vem através da Igreja de Deus, a Metodista, a Batista, a Católica ou a Presbiteriana, isto está bem. I was interviewed here in Mexico. Brother Jack was with me. Eu fui entrevistado aqui no México. O irmão Jack estava comigo. The little baby was raised from the dead after dying that morning at 9 o'clock and was raised up from the dead that night at 11 on the platform by a vision. E o pequeno bebê foi ressuscitado da morte, depois de morrer naquela manhã às 9 horas, e ele foi ressuscitado dos mortos naquela noite às 11, na plataforma por uma visão. Brother Jack was there standing to pray for the baby. O irmão Jack estava ali, eu o enviei para orar pelo bebê. The lady holding the baby in her arms like this. E a senhora segurando o bebê em seus braços desta maneira. Raining, pouring down, and he had on Brother Ament's coat. Chovendo, estava chovendo a cântaros, e ele tinha sido enrolado sobre o paletó do irmão Amente. And Billy said, I'll give out. E Billy disse, eu tenho distribuído... This Brother Espinosa's friend, I don't know what, I call him Amania because he was so slow. Este irmão amigo do irmão Espinosa, eu não conheço o que... Eu o chamei de amanhã, porque ele era muito vagaroso. And so I said, he gave out the prayer cards and Billy just stood to see it, he didn't sell one. E desta forma eu disse, ele distribuiu os cartões de oração, e Billy somente permaneceu para ver se ele não vendia nenhum. And he gave them all out, this woman had a dead baby. E ele distribuiu todos os cartões. E esta mulher tinha o bebê morto. And she said, well, Billy said, I ain't got enough ushers to hold her back. E ela disse, ora, Billy disse,
Eu não tenho suficiente porteiros para segurá-la ali atrás. And I said, she'd never know me. She don't know me. Eu disse, ela nunca me conheceria. Ela não me conhece. The night before, that blind man had received his sight. Na noite anterior, aquele homem cego havia recebido sua visão. And far across this platform, this ricks of old coats and shawls and things, poor people. E é tão longe para cruzar esta plataforma, somente montes de capas velhas e chales e coisas, pessoas pobres. Well, Brother Jack, go down and pray for the baby. I said, she never know the difference between me and you. Eu disse, bem, irmão Jack, vá ali e ore por aquele bebê. Eu disse, ela nunca saberia a diferença entre eu e você. And she just run around them man's legs and jump up on top of their backs and walk with that dead baby. E ela somente correu sob as pernas daqueles homens e pulou por cima de suas costas e andou com aquele bebê morto. A little, pretty little girl, just about this high, maybe her first baby. Uma pequena e linda mocinha, somente por volta desta altura, possivelmente seu primeiro bebê. Very attractive girl. E ela parecia estar nos seus 20 anos de idade, uma mocinha muito atraente. And so I said, go pray for her, Brother Jack, because she'll never know who's who. E desta forma eu disse, vá orar por ela, irmão Jack, porque ela nunca saberá quem é quem. Me standing back there speaking through an interpreter, she wouldn't know whether I was one praying for the sick or he was. Eu estando em pé ali atrás, falando através de um intérprete, ela não saberia se eu era aquele que estava orando pelo enfermo ou era ele. Brother Jack started down there and I looked out in front of me and there was a vision, this little baby sitting there. O irmão Jack começou a descer ali e eu olhei em minha frente e houve uma visão. Este pequeno bebê sentado aqui. I said, never mind, bring it here. Eu disse, não se incomode, traga-o aqui. In a few moments that baby was alive, laying hands upon him. Em uns poucos momentos, aquele bebê estava vivo, colocando as mãos sobre ele. She went into action right quick. To her doctor with a statement signed. The baby died in his office that morning with pneumonia. Ela entrou em ação rapidamente ao seu doutor, com uma declaração assinada de que o bebê morreu em seu escritório naquela manhã com pneumonia. And 11 o'clock that night, he was back to life again because she was persistent. She had to press in. E às 11 horas daquela noite, ele voltou à vida novamente, porque ela foi persistente, ela teve que pressionar. There was something real. Havia algo genuíno. If a blind man could receive his sight, her baby could be raised from the dead. Se um homem cego podia receber sua vista, seu bebê poderia ser ressuscitado dos mortos. I like that. God give us more people like that. Eu gosto daquilo. Deus, dá-nos mais pessoas assim. And her, a Catholic, coming up with her beads in her hands, I told her that wasn't necessary. E ela, uma católica, vindo com suas contas de rosário em suas mãos, eu lhe disse, aquilo não era necessário. No disregard to that young fellow. No disregard to that, but that ain't necessary. Não fazendo pouco caso daquela moça. Não fazendo pouco caso daquilo. Porém, aquilo não é necessário. It's God we believe in. Not any form, not a Methodist prayer or a Presbyterian prayer or a Pentecostal shout. É em Deus que nós cremos, não em nenhuma forma, não uma oração metodista ou uma oração presbiteriana ou um grito pentecostal. It's God we believe in. Not a Catholic bead or whatever more. É em Deus que nós cremos, não num rosário católico, ou seja mais o que for. We believe in God, the living God, by His Word, and His Word is God, and it's bound to produce because it's a seed. Nós cremos em Deus, o Deus vivo, pela sua palavra, e sua palavra é Deus, e isto está obrigado a produzir, porque isto é uma semente. Now, the prophet then seen what self-exalted denominations did. Agora, o profeta então havia visto o que as denominações que se auto-exaltaram fizeram. He seen they could not take the place of the office. Ele havia visto que elas não podiam tomar o lugar do ofício. They lose their hold with their creeds and so forth. Elas perderam o controle com seus credos e assim por diante. In expectancy of the creeds, they accept that and think that's it. Na expectativa dos credos, elas aceitaram aquilo e pensaram que era isto. And we find out that man, like Uzziah, tried to take the place of the anointed office, and they failed. E nós encontramos que homens como Uzias
tentam tomar o lugar do ofício ungido e eles falham. Many of them turns out neurotics, drunkards, and so forth. Muitos deles se vão neuróticos, bêbados e assim por diante. Trying to take the place of an anointed office, trying to impersonate. Tentando tomar o lugar de um ofício ungido, tentando personificar. Instead of having what they're talking about, and called of God to do it, and ordained of God to do it. Ao invés de terem o que eles estão falando, e serem chamados de Deus para fazerem isso, e ordenados por Deus para fazerem isso. They run off in great big swarms and build big organizations and intellectual man and great big things and flashing and like Hollywood and preaching the coming of the Lord is at hand. Eles correm e vão com uma grande e enorme multidão e constroem grandes organizações e homens intelectuais e grandes e enormes coisas brilhantes e como Hollywood e pregam a vinda do Senhor está próxima. We've seen man lose their hope because they try to take an office they're not ordained to, just like Uzziah. Nós temos visto homens perderem seu controle porque eles tentam tomar o ofício para o qual eles não são ordenados, exatamente como Uzias. We've seen the churches proselyte. Nós temos visto as igrejas fazerem prosélitos. We've seen in our Pentecostal assemblies, every oneness trying to get the Trinity over, the Trinity trying to get the oneness over, the Church of God trying to get this over. Nós temos visto em nossas assembleias pentecostais, todo onicista tenta ganhar os trinitários trinitários tentam ganhar os onicistas, a Igreja de Deus tenta ganhar este. And all these others trying to get one another. Proselyting, impersonating, trying to do something they're not called to do. Todos estes outros tentam ganhar um ao outro, fazendo prosélitos, personificando, tentando fazer algo que eles não são chamados a fazer. God said, preach the gospel. Demonstrate the power of the Holy Ghost. These signs will follow them that believe. Deus disse, pregue o evangelho, demonstre o poder do Espírito Santo. Estes sinais seguirão os que creem. Not go make organizations, have schools and so forth. Não vá fazer organizações, tem escolas e assim por diante. Nothing against it. But that don't take this office's place. Nada contra isto. Porém, isso não toma o lugar deste ofício. And we see now that men and women who try to take that anointed office when they're not ordained to do it, we see what happens to them. E nós vemos agora que homens e mulheres que tentam tomar o ofício ungido, quando eles não são ordenados para fazer isto, nós vemos o que lhes sucede. There's your example. Ali está seu exemplo. Ministers. We see it in the teenage life. We see it everywhere. Nós vemos isto na vida adolescente. Nós vemos isto em todo lugar. Don't watch man. Watch God. Isto é, não vigie o homem, vigie a Deus. Take your eyes from man, put it on God. Tire os seus olhos do homem e os coloque em Deus. Not influence, say, oh, glory to God, the Lord tells me, thus saith the Lord, do so and so, and it never happens. Não influenciado, digamos, ó, glória a Deus, o Senhor me falou. Assim diz o Senhor, faça assim e assim. E isto nunca sucede. See, you're trying to impersonate something that you know nothing about. Vê? Você está tentando personificar algo do que você não sabe nada a respeito. Don't do that. It's dangerous. Não faça aquilo. Isto é perigoso. You'll be stricken with spiritual leprosy, unbelief. Você será atacado com lepra espiritual, incredulidade. Denominations trying to build up, get a feather in your hat to be a presbyter. Suas denominações tentando formar algo, pôr uma pena em seu chapéu para ser um presbítero. They be like David. I'd rather be a doormat at the house of my God than to dwell in the tents with the wicked. Seja como Davi, eu preferiria ser um capacho na casa do meu Deus do que habitar nas tendas com o iníquo. Yes, a doormat. Sim, um capacho. Wherever you call me, Lord, let me be the best doormat you ever had. Onde quer que tu me chames, Senhor, deixa-me ser o melhor capacho que tu já tiveste.
If the people have to wipe their feet on me, let me be a real doormat. I'll clean feet if nothing else. Se as pessoas têm que esfregar seus pés sobre mim, deixa-me ser um verdadeiro capacho. Eu limparei os pés, se não há nada mais. That's what Jesus did. When he come to the earth, he become God's doormat. His own son. Isso é o que Jesus fez quando ele veio à terra. Ele se tornou capacho de Deus, seu próprio filho.